Vamos então fazer um estudo do compensador por avanço de fase, que nós vamos denominar aqui, que é denominado de compensador lead. Então, toda a parte teórica está no material disponível no Moodle. Então preste atenção na explicação, é muito simples. Então, eis aqui o compensador lead, também conhecido por avanço de fase. É o compensador por avanço de fase, que a partir de agora nós vamos sempre chamar de lead. Por definição, a função de transferência do compensador lead é GC de S igual a KC vezes S mais ZC, ZC zero do lead, sobre S mais PC, PC polo do lead. No lead, o módulo do zero é sempre menor que o módulo do polo. Se isso não acontecer, não é lead. Está aqui. Isto é sempre para o lead. Lembrando que o compensador lead tem o seu zero e o seu polo situado no semi-eixo real negativo. Por isso que aparece aqui S mais EC, porque na verdade é S menos o menos EC. E aqui é S menos o menos PC. Ok? É a forma fatorada de um polinômio. Então fica S mais EC sobre S mais PC. O zero e o polo do lead estão sempre situados no semi-eixo real negativo do plano complexo. Muito bem. Qual é a propriedade do lead? O lead, como eu te disse anteriormente, ele é uma aproximação do controlador PD, proporcional mais derivativo. Pessoal, o lead tem uma propriedade fundamental, e é esta. O lead, ele tem a propriedade de melhorar a resposta transitória. O que nós temos no transitório? Overshoot, tempo de pico, tempo de subida, tempo de acomodação. O lead pode alterar qualquer uma dessas qualidades da resposta transitória. O lead pode alterar o overshoot, ele pode alterar o tempo de acomodação, o lead melhora o transitório. A ideia é que o lead desloca o LGR mais para a esquerda do eixo imaginário. Tudo bem, vai ficar mais simples no exemplo que eu vou resolver daqui a pouco. Muito bem. Olha para esse sistema. Já vou chamar isso de exemplo, tá? Exemplo 1. Vamos ver o exemplo de aplicação. Aí você vai entender melhor o compensador lead. Está aqui um sistema, você pode observar que esse sistema não contém o lead. O lead tem essa função de transferência, que não está aqui. O lead acrescenta ao sistema um zero e um polo. E esse sistema aqui em malha fechada, realimentação negativa, está sem o lead. Então aqui eu só tenho o meu sistema como ele é, cuja FT é 10 sobre S vezes S mais 4. Vou abrir um parênteses aqui. Essa função de transferência é a função de transferência aproximada do kit LJ que nós temos em laboratório. Quando você vai até o potenciômetro sensor, que converte posição angular em tensão elétrica. Muito bem. Então, esse sistema está sem compensação. Eu quero que a resposta produza uma dinâmica de tal forma que o tempo de acomodação TAC seja igual a 1 segundo. E o overshoot, porcentagem de ultrapassagem percentual, seja 9%. Estas são as minhas exigências na resposta do sistema.
Será que esse sistema precisa de um compensador? Talvez não. Talvez só ajustando o ganho K do sistema, ele, por exemplo, alterando, colocando um controlador proporcional aqui, por exemplo, em cascata com essa planta, pode ser que resolva este meu problema. Pode ser que usando o controlador proporcional, em cascata com este processo, eu consigo produzir uma resposta com este TAC e com este overshoot? Pode ser. Pode ser. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos inserir aqui. Permita-me escrever aqui em cima mesmo. Vou inserir aqui um controlador proporcional de ganho KP. Isso daqui é o controlador proporcional. Vamos ver se com a inserção do controlador proporcional no sistema, eu consigo produzir uma resposta com este TAC e com este overshoot. Será? Vamos ver. Muito bem. Primeiro ponto, primeiro passo da análise. Vou desenhar, vou esboçar o lugar das raízes desse sistema. Pode observar que esse sistema, com a inserção do controlador proporcional, ele passa a ter uma função de transferência em malha aberta igual a Kp vezes esta função de transferência. 10Kp sobre S vezes S mais 4. Vou chamar este 10 vezes Kp de casão. Casão, ok? Lembrando que o lugar das raízes é construído, ele é obtido a partir da função de transferência em malha aberta do sistema. Tópico já visto anteriormente. Muito bem. Olhando para essa FTMA, nós podemos ver que não tem zeros de malha aberta e só tem dois polos de malha aberta, 0 e menos 4. Isso vocês já sabem. Então está aqui, polo de malha aberta 0, polo de malha aberta menos 4. Não tem zero de malha aberta. Obviamente que um ramo começa nesse polo na origem, o outro começa em polo em menos 4, eles se encontrarão neste ponto que é igual a menos 2. Esse valor você pode obter facilmente no MATLAB. Dá para calcular este ponto de encontro? Dá. Mas dá muito trabalho. É um trabalho computacional. Portanto, você indo até o MATLAB, usando o comando rlocus, você pode identificar o valor deste ponto de encontro, que se dará em menos 2. Muito bem. Casão próximo de zero, onde o LGR começa. Casão próximo de infinito, para onde o LGR vai tendendo para o infinito, visto que esse lugar das raízes não tem fim, por nós não termos zero de malha aberta. Muito bem. Este, então, é o lugar das raízes do meu sistema, apenas usando o controlador proporcional. Veja, é um sistema de segunda ordem sem zeros. Você sabe que tempo de acomodação é igual a 4 sobre alfa, usando o critério dos 2%. Para eu ter um TAC igual a 1, que é o TAC desejado na saída do sistema, aí, tempo de acomodação ser igual a 1, então para TAC igual a 1, implica que eu devo ter o alfa igual a 4. Senão eu não garanto o tempo de acomodação de 1 segundo. Para algum valor do ganho K, eu vou fazer o sistema operar com polo em um ponto em que a parte real seja igual a 4. Olhando o lugar das raízes do sistema, você pode ver que não. Ó. O lugar das raízes começa quando o ganho K é muito baixo. Então veja, pode aumentar o ganho K. E outro detalhe importante, o sobressinal tem que ser 9%. O overshoot tem que ser 9%. Então aqui eu tenho que ter uma reta de relação de amortecimento cujo zeta é igual a 0,6. Esse zeta igual a 0,6
corresponde a um overshoot igual a 9%. Já já eu mostro o cálculo para vocês. Então não basta que o alfa seja igual a 4. Eu tenho que ter esta taxa de amortecimento de 0,6 para garantir um overshoot de 9%. Para garantir o overshoot de 9% e TAC de 1 segundo, esta reta de relação de amortecimento deve cruzar o lugar das raízes em um ponto em que o alfa seja 4. E isso não acontece. Essa reta de relação de amortecimento cruza o lugar das raízes onde o alfa é igual a menos 2. Em módulo igual a 2 e não igual a 4. Então, usando o controlador proporcional, eu nunca vou garantir este tempo de acomodação de 1 segundo, tampouco o sobressinal, o overshoot de 9%. Então, o meu sistema precisa de uma compensação, visto que eu quero alterar parâmetros contidos no transitório. E sabendo que o lead melhora o transitório, melhora a parte transitória da resposta, então eu vou propor, no lugar do controlador proporcional, um compensador lead. Está aqui. Então, este compensador, agora, o proporcional, foi substituído pelo lead. Então, este daqui é o lead. Muito bem. Compensador lead. Está aí. Agora eu compensei o meu sistema. Para inserir o lead aqui e projetar, obviamente, o lead, eu tenho que adotar o zero do compensador lead. Eu vou aqui adotar o zero do compensador lead, adotar o ZC igual a menos 4. De propósito, em laboratório vocês saberão o efeito da adoção do zero do compensador, ok? Vamos adotar o zero do compensador igual a menos 4. Muito bem. Agora o sistema tem uma outra configuração. Ao invés do proporcional, eu tenho um lead. Provavelmente o lugar das raízes deve ser alterado. Vamos de novo, então, obter o lugar das raízes. Só que por enquanto a gente não vai conseguir, porque nós não temos o compensador lead. Vamos então primeiro projetar o lead. O que é projetar o lead? O lead é composto por um ganho KC, um zero e um polo. O zero nós já adotamos. Teremos que calcular o polo do lead e o KC do lead. Tendo KC e PC, visto que adotamos o ZC, nós teremos o lead como um todo. Muito bem. Como então projetar o lead? É o que faremos agora. Primeiro passo, calcule a FTMA, a função de transferência em malha aberta do sistema. Vou calcular bem rapidamente aqui, e é muito simples, a função de transferência em malha aberta do sistema agora compensado pelo lead, eu posso escrever que FTMA é igual. Se você observar bem, esse polinômio do numerador do lead cancela o polinômio do denominador do meu processo. Isso aqui é um processo, ou planta. Por que esse polinômio cancela esse? Porque eu adotei o zero do compensador igual a menos 4. Se não tivesse feito isso, não poderia cancelar, obviamente. Aí você teria um pouco de trabalho braçal para fazer os cálculos, mas vamos chegar lá. Então, esta função vezes essa é a FTMA do sistema, então ficará 10 vezes KC, esse polinômio cancela esse, sobre S vezes S mais PC. 10 vezes KC sobre S vezes S mais PC. Perfeito. Olhando para esta FTMA, obviamente que aqui 10 vezes KC eu posso chamar de Kzinho.
Então essa FTMA não tem zeros de malha aberta, não tem zeros, e tem dois polos. Polos são zero, origem, e menos PC. Vou colocar PC por enquanto, ok? Muito bem. Tá aí. É o que nós temos. É o que nós temos. Esse é o primeiro passo. Calcule a FTMA do sistema compensado. E agora, você vai colocar em um plano complexo todos os zeros e todos os polos de malha aberta do sistema compensado pelo LID. Como se você estivesse tentando construir o lugar das raízes desse sistema. Só que você não vai conseguir ainda, porque não tem o valor do PC. Mas é como se a gente estivesse tentando construir o lugar das raízes do sistema compensado. É o mesmo processo. Tenho aqui o sistema compensado, calculo a FTMA. Está aqui. Separo os zeros e os polos de malha aberta. Não tem zeros, mas tem dois polos de malha aberta. Estão ali. Devo colocar no plano complexo todos os zeros e todos os polos de malha aberta. Então, vou agora desenhar o plano complexo. Vou desenhar o plano complexo para colocar esses zeros e polos de malha aberta. Então, vamos lá. Venho aqui. Eixo real. Eixo imaginário, alfa, J ômega D. Nós agora temos um polo na origem e um polo em PC, que eu ainda não sei o valor, quero descobrir. O que nós temos de dados? A taxa de amortecimento do sistema. Então veja. A taxa de amortecimento do sistema, eu mostrei para você aí, que é igual a 0,6. De onde eu tirei esse valor? Simples. Lembram-se dessa equação? Zeta igual menos ln da porcentagem de UP sobre 100 sobre raiz quadrada de π quadrado mais ln quadrado da porcentagem de UP sobre 100. Esta equação fornece a taxa de amortecimento do sistema para algum valor de overshoot. Então, como nós desejamos? Nós estamos desejando 9% de overshoot. Então, overshoot de 9% implica, se você substituir esse overshoot nesta equação, implica numa taxa de amortecimento de 0,6. Você sabe muito bem que no plano complexo, a taxa de amortecimento é representada por uma reta de inclinação gama. Então aqui, ó, nós teremos uma reta de inclinação gama. Gama igual. Você se lembra que eu provei matematicamente o gama? O arco de seno do zeta é igual a gama, ou seja, gama é o arco do seno de zeta. Zeta é igual a seno de gama. Zeta é igual a seno de gama, o que implica que gama é o arco cujo seno é zeta. Fazendo as continhas, você vai descobrir que o gama é aproximadamente igual a 36,8 graus. Perfeito. Perfeito. Muito bem.
Então, esta reta de inclinação γ igual a 36,8 graus equivale a uma taxa de amortecimento igual a 0,6. É a taxa de amortecimento que eu quero no meu sistema compensado, visto que eu quero que a resposta tenha 9% de overshoot. E a única taxa de amortecimento que garante 9% de overshoot é a taxa de amortecimento igual a 0,6, que no plano complexo é uma reta de inclinação γ igual a 36,8 graus. Muito bem. Outro requisito do projeto. Esse é o primeiro requisito, esse é o primeiro quesito do projeto. A outra exigência do projeto é que o TAC seja igual a 1 segundo. Então, o TAC desejado é igual a 1 segundo. O TAC desejado é igual a 1. Isso equivale a dizer, visto que TAC é igual a 4 sobre alfa, se o TAC tem que ser 1, isto equivale a dizer que o alfa, parte real do polo, o alfa desejado tem que ser igual a 4. Senão não garante um TAC igual a 1 segundo. Muito bem. Então, o meu alfa desejado tem que ser 4. Vamos colocar mais ou menos por aqui. Alfa desejado igual a menos 4. Ah, por que o alfa deu 4 aqui positivo? Porque eu calculei essa parte real do polo através do tempo. E não existe tempo negativo. Mas, na verdade, o alfa é negativo no plano complexo. Então, esse é o meu alfa desejado. Então, onde que o sistema compensado pelo LID deve operar com polo de malha fechada em qual ponto? Em um ponto situado sobre o zeta de 0,6, em que eu vou garantir overshoot de 9%. Então, este ponto em que o sistema compensado pelo LID deve operar, este ponto em que o sistema compensado pelo LID deve ter polo de malha fechada, é um ponto que está sobre esta reta, para garantir o overshoot de 9%. Mas em qual ponto desta reta? Onde a parte real é igual a menos 4. Vou repetir. Eu desejo que a resposta transitória do sistema produza um overshoot de 9%. Isso só vai acontecer se a taxa de amortecimento for 0,6. Eu desejo também que o tempo de acomodação seja 1 segundo. Isso só vai acontecer se a parte real do polo em que o sistema vai operar seja igual a menos 4. Está aqui. Qual ponto nesse plano que satisfaz as duas condições? Um ponto que esteja situado sobre esta reta de relação de amortecimento. E você pode ver que qualquer ponto situado sobre esta reta tem uma parte real e tem uma parte imaginária. Mas a parte real que eu desejo é menos 4. Então o ponto tem que ser exatamente este ponto em que a parte real é igual a menos 4. Este ponto que eu vou chamar de ponto P. E ele tem duas coordenadas, alfa desejado e, obviamente, ômega D. Então o sistema, quando compensado pelo LID que nós estamos projetando, ele vai operar com polo de malha fechada no ponto P. Se operar com polo de malha fechada no ponto P, o overshoot vai ser 9%, porque o zeta vai ser 0,6. E a parte real do polo será menos 4, que vai garantir um TAC de 1 segundo. Então ele deve operar com polo de malha fechada no ponto P. Então este ponto P deve pertencer ao lugar das raízes do sistema compensado. Lembra das propriedades do lugar das raízes? Se um ponto pertence ao lugar das raízes, neste ponto é satisfeita a condição de fase.
Então, se eu quero que o sistema opere com polo de malha fechada no ponto P, porque isso vai me garantir overshoot de 9%, porque o zeta é 0,6, e vai me garantir também TAC de 1 segundo, porque o alfa desejado é menos 4. Então, todos os vetores de polos e de zeros devem estar direcionados para este ponto P, visto que o sistema vai operar com polo de malha fechada neste ponto P. Então, agora, eu vou direcionar os vetores de polos e zeros para este ponto P, porque o sistema deve operar com polo de malha fechada no ponto P. Então, vou direcionar o polo, o vetor do polo na origem, direcionado para o ponto P. Este vetor tem comprimento, que eu vou chamar de A, e tem uma inclinação também, que eu vou chamar de θ1. A inclinação você parte do eixo real, no sentido anti-horário, até encontrar o vetor. Aqui. θ1. Temos também aqui o vetor do polo PC, que deve estar direcionado para o ponto P, visto que o sistema deve operar com polo de malha fechada no ponto P. Tá aí, direcionei. Este vetor também tem comprimento, que eu chamo de B de bola, e tem inclinação, que eu vou chamar de θ2. Não tem zeros. A função de malha aberta não tem zeros, então não existem vetores de zero. Muito bem. Perfeito. E agora? Este ponto deve pertencer ao lugar das raízes do sistema compensado. Portanto, neste ponto P é satisfeita a condição de fase. O que diz a condição de fase? A condição de fase diz o seguinte, ó, condição de fase. Diz que a soma dos ângulos dos vetores de zeros menos a soma dos ângulos dos vetores de polos tem que ser igual a 180 graus. Nós temos dois vetores aqui. Esses dois vetores. Vetor do polo na origem e vetor do polo em PC. E cada um desse vetor tem a sua própria inclinação, θ1 e θ2 respectivamente. Não tem vetor de zero. A soma desses θs tem que dar 180 graus. Então eu preciso calcular tanto θ1 quanto θ2. Antes de calcular o θ1 e θ2, eu preciso calcular a coordenada do ponto P. Então veja, a coordenada real é menos 4, que é o alfa desejado. É possível calcular a coordenada imaginária, ômega-d. Você visualiza aqui um triângulo retângulo. Então você pode escrever que a tangente de gama, que é igual a 36,8, então tangente de 36,8 graus é igual a cateto oposto, alfa, desejado, que é igual a 4, uso o valor de módulo, ok? Estou calculando comprimentos aí de catetos. Sobre cateto oposto sobre cateto adjacente, que é ômega-d. Daqui você conclui que ômega-d vai ser igual, claro, obviamente que eu tenho esse valor calculado. Se você calcular este valor, você vai encontrar um valor igual a 5,3 aproximadamente. Aproximadamente 5,3. Vou suprimir as unidades, tá? Só para não congestionar tudo aqui. Então, ômega-d é igual a 5,3. Perfeito. Então, ômega-d igual a 5,3. Muito bem.
pela condição de fase. Mas antes, deixa eu frisar aqui em detalhe. O sistema deve operar com polo de malha fechada igual a menos 4, que é a parte real, mais ou menos J 5,3, que é a parte imaginária, ômega D. Muito bem. Então, pela condição de fase, você pode escrever o seguinte, que soma dos ângulos dos vetores de zeros, não tem, menos soma dos ângulos dos vetores de polos, menos θ1 menos θ2. Então fica menos θ1 menos θ2 igual a 180 graus. Perfeito. θ1 é imediato, é 90 graus mais o gama. θ1 é 90 graus mais o gama. Então, vou voltar para o início aqui deste lado da lousa, para que vocês tenham o vídeo gravado, ok? Ok? Então eu posso escrever o seguinte, ó, do gráfico, θ1 é igual a 90 graus mais o gama, que é 36,8 graus. Isso equivale a dizer que θ1 é igual a 126,8 graus. Ok? Sabendo da condição de fase que diz que menos θ1 menos θ2 é igual a 180 graus, daqui você tira o valor do θ2. θ2 igual menos θ1 menos 180 graus, que vai dar exatamente menos 306,8. Menos 306,8 graus aproximadamente. Muito bem. Olhando para esse gráfico, você nota aqui outro triângulo retângulo. Então, você pode escrever aí que a tangente de θ2 nós já temos, é igual a cateto oposto, que é 5,3, sobre a adjacente, que é PC menos o alfa desejado. Trabalha com módulo, porque você está usando trigonometria, ok? Então não vai colocar PC menos o menos 4. Essa distância não é PC menos o menos 4, essa distância é PC menos 4. Então, do gráfico, tangente de θ2 é igual a cateto oposto, que é 5,3, sobre adjacente, que é esse comprimento, que é PC menos 4. PC menos esse trecho, que é 4, dá esse intervalo, PC menos 4. Isso equivale a dizer que a tangente de menos 306,8 graus é igual, deixe-me escrever aqui embaixo, porque não coube. Então, a tangente de menos 306,8 graus é igual a 5,3 sobre PC menos 4. Pessoal, esta conta é extremamente simples. Esta conta é extremamente simples. Se você fizer esta conta, você vai encontrar o valor do PC, que vai dar exatamente, aproximadamente, vamos dizer assim, igual a 8.
isso equivale a dizer que PC vai ser aproximadamente igual a 8. Que maravilha! Que maravilha! Que lindo isso! Vamos redesenhar. Agora dá para desenhar o LGR, hein? Agora dá. Vamos redesenhar o LGR? Agora. Agora. Olha só. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Vocês se lembram da função de transferência em malha aberta do compensado? Está aqui, ó. Só que agora eu já tenho o valor do PC. Então, isso equivale a dizer que FTMA é igual Kzinho, que é o 10 vezes KC, sobre S vezes S mais 8. Vamos desenhar agora o LGR do sistema compensado? Agora é possível. Agora é possível. Então, bem rapidamente, é muito similar ao anterior. Olha que interessante. Rapidamente, ó, tá aqui, parte real alfa, parte imaginária J ômega D, os polos agora são 0, 0 e menos 8. 0 e menos 8. O LGR se você seguir as regras do esboço ou usar o comando do MATLAB RLOCUS, você vai encontrar este LGR. O ponto de encontro aqui vai ser igual a menos 4. Lembra que a taxa de amortecimento é igual a 0,6, que é uma reta de inclinação gama z igual a 0,6. Essa reta tem inclinação gama igual a 36,8 graus. Deixa eu só fortalecer aqui esta reta. Perfeito? Então, o novo ponto de operação do sistema, o polo de malha fechada do sistema, vai estar situado neste ponto aqui, que eu vou chamar de peninha. Este novo ponto de operação do sistema, esta nova posição do polo de malha fechada do sistema, tem coordenada real igual a menos 4, que garante um TAC de 1 segundo. E tem um overshoot de 9%, porque está sobre a reta de relação de amortecimento igual a 0,6. Claro que este peninha também tem uma coordenada imaginária. Percebeu o que aconteceu? O LGR, o lugar das raízes do sistema só com controlador proporcional, estava tendo um alfa igual a menos 2. Agora este alfa foi deslocado, quando eu compenso o sistema com lead, este alfa foi deslocado mais para a esquerda. Ou seja, o lugar das raízes do sistema está deslocado mais para a esquerda do eixo J ômega. Com isto, eu aumento em módulo a parte real do polo, o que garante um menor tempo de acomodação, portanto a resposta fica mais rápida. E eu também consigo fazer com que o overshoot continue sendo 9%, e eu poderia eventualmente alterar esse overshoot se eu quisesse. Mas no caso ele continua sendo igual a 9%, e um TAC de 1 segundo, porque o alfa é igual a menos 4. Então, pelinha nada mais é do que a nova localização do polo para o sistema produzir a dinâmica que eu estou exigindo. Perfeito? Muito bem? Muito bem.
Qual é o ganho que faz com que o sistema compensado opere em pelinha? É o ganho casinho, que é igual a 10 vezes Kc. Perfeito? Dá para calcular esse casinho? Dá. Aqui, ó. Qual que é o casinho aqui? Dá para calcular? Dá. O sistema agora está operando em pelinha, então todos os vetores direcionados para pelinha. Então aqui nós temos este vetor do polo na origem direcionado para pelinha. Ele tem comprimento A e inclinação θ1. E esse outro vetor do polo menos 8 direcionado também para pelinha. Ele tem um comprimento B de bola e uma inclinação θ2. Como eu calculo o Kzinho no ponto pelinha? Lembra da condição de ganho? Em qualquer ponto do lugar das raízes, o ganho K é igual ao produto dos comprimentos de vetores de polos dividido pelo produto dos comprimentos de vetores de zeros. Então veja. Pela condição de ganho, o K é igual ao produto dos comprimentos dos vetores de polos sobre produto dos comprimentos dos vetores de zeros. Não tem vetor de zero. Então, portanto, no nosso caso, K é igual ao A vezes B, produto dos comprimentos dos vetores de polos, sobre 1, porque eu não tenho vetor de zero. Então, produto dos comprimentos dos vetores de zeros, como eu não tenho, é igual a 1. Isso é provado matematicamente, ok? Muito bem. Então, para calcular o Kzinho, que é o que leva o sistema compensado a operar com polo de malha fechada em pelinha, eu tenho que usar esta igualdade aqui. K igual a A vezes B sobre 1, ou simplesmente K igual a A vezes B. Muito bem. Temos que calcular então o A e o B. O A e o B deve ser calculado. Muito bem. Eu preciso antes calcular o ômega D, né? O ômega D novo. Eu preciso calcular o ômega D novo. Vamos lá? Vamos lá. Eu devo ter isso calculado aqui, tá? Ok. Muito bem. Vamos calcular o ômega D novo. Tangente de 36,8 graus. Tangente de 36. Vou calcular aqui, ó, tá? Eu vou fazer o seguinte, tá? Vou deixar armado. E você calcula. Claro que eu vou armar a conta da resposta final e depois você calcula para comprovar se é isso mesmo. Então, tangente de 36,8 graus é igual a cateto oposto, que agora é 4, sobre adjacente, que é ômega D. Daqui você vai obter o valor do ômega D. Calcule depois. Calcule, por favor, enquanto você estiver assistindo essa aula. Tendo o ômega D, eu consigo calcular o A e o B. Observe que este vetor é hipotenusa desse triângulo retângulo. E esse outro vetor é hipotenusa desse outro triângulo retângulo. Portanto, você pode escrever que, vou para a primeira coluninha da lousa, tá? Me permita manter o diagrama, que eu preciso dele. Então, veja, eu posso escrever que A, teorema de Pitágoras, A é igual a raiz quadrada de
4 elevado ao quadrado mais ômega d quadrado. Calcule. E o b é igual a raiz quadrada, também de esse comprimento que é 4 ao quadrado, mais ômega d ao quadrado. Calcule. Calculou? Você vai lá e calcule o casinho, que nada mais é do que A vezes B. Mas você sabe que casinho é igual a 10 vezes KC. Se você fizer a conta certa, você vai encontrar um KC igual a 4,4. Isso equivale a dizer que KC é igual a 4,4. Faz as contas que eu não fiz e você vai chegar nesse valor do KC. Por fim, eu vou montar o lead agora projetado. Meu lead. Lead GC de S é igual KC. KC 4,4. Vezes S mais ZC, que nós adotamos igual a menos 4. Então aqui é S menos o menos 4. Fica S mais 4. Sobre S menos o menos PC. O PC é menos 8. Então fica S mais 8. Esta é a função de transferência do compensador lead, que vai me garantir um overshoot de 9% e um TAC igual a 1 segundo. Teremos ainda mais um exemplo. Tá aí, pessoal, o exemplo 2. Agora, este é o meu sistema. Pode observar que não existe nenhum compensador aqui. Eu só consigo alterar este K. Muito bem. Para esse sistema, do jeito que ele está, eu quero saber qual que é o tempo de acomodação, visto que o overshoot deve ser igual a 15%. Então, overshoot igual a 15%, porcentagem de UP igual a 15% equivale a uma taxa de amortecimento igual menos ln de 15 sobre 100 sobre raiz quadrada de π quadrado mais ln quadrado de 15 sobre 100. Se você fizer o cálculo, você vai achar uma taxa de amortecimento aproximadamente igual a 0,52. Vamos construir o lugar das raízes desse sistema. Eu tenho aqui uma FTMA, que é K sobre S vezes S mais 7. Só abrir a malha aqui, você calcula a FTMA. Quais são os... Não tem zeros de malha aberta, só tem polos de malha aberta. Origem e menos 7. Origem e menos 7. Você já sabe construir este LG, esse lugar das raízes, vai dar algo neste formato. Vai dar algo neste formato. Você também sabe que este ponto de encontro é menos 3,5. Como que eu sei? Você pode calcular este ponto. Mais tarde eu vou mostrar para você como é que calcula. E você pode encontrar este ponto de encontro no próprio MATLAB, usando o comando rlocus. Muito bem, o sistema opera com overshoot de 15%, então sua taxa de amortecimento é 0,52. Você sabe que no plano complexo a taxa de amortecimento é uma reta de inclinação gama. Essa reta tem inclinação gama. E esse zeta corresponde a 0,52. Se você calcular a inclinação desta reta, você vai achar algo em torno de 31,1 graus. 31,1 graus. Perfeito. Muito bem.
Muito bem. Deixa eu só prolongar aqui um instantinho. Muito bem. Então, neste caso, o meu sistema, quando K é próximo de zero, é onde a LGR começa. Vou aumentando K, vou aumentando K, vou aumentando K. Chega um momento que o polo de malha fechada está sobre esta reta de inclinação gama, que corresponde a um overshoot de 15%. É sobre esta reta que o sistema deve possuir polo de malha fechada. Mas este polo de malha fechada também deve pertencer ao lugar das raízes. Então o ponto comum é o ponto em que esta reta de inclinação gama cruza o LGR, que é este ponto aqui. Então, neste momento, o sistema está operando neste ponto P, que tem uma coordenada real e tem uma coordenada imaginária ômega D. Pessoal, ficou fácil, né? Ficou fácil porque tempo de acomodação é igual a 4 sobre alfa. Se o sistema opera com polo de malha fechada nesse ponto em que a coordenada real é 3,5, você pode escrever que o TAC é igual a 4 dividido por 3,5, e se você fizer o cálculo, você vai achar um tempo de acomodação igual a 1,14. 1,14. Vou suprimir as unidades, tá bom? Para não congestionar aqui. Esse é o tempo de acomodação do sistema em questão. É este. Vou fazer uma proposta agora para você. Eu quero reduzir o tempo de acomodação para 1/3 do seu valor. O tempo de acomodação é 1,14. Eu quero que o tempo de acomodação seja menor, seja igual a 1/3 deste valor. Portanto, eu quero uma resposta mais rápida. E eu quero manter o overshoot. Então, eu vou fazer uma outra proposta aqui. Uma outra proposta. Agora eu quero que o TAC seja reduzido a 1/3 do seu valor. Exigência. TAC igual a 1,14 dividido por 3, que é igual, se você fizer uma continha rápida, 0,38. 0,38. Manter overshoot de 15%. Só quero reduzir o tempo de acomodação. Nada mais. O overshoot eu quero manter igual a 15%. Percebe que só alterando este K, olhando para o lugar das raízes do sistema sem o compensador, não é possível garantir um TAC de 0,38, né, pessoal? Porque TAC igual a 0,38 exige um certo alfa. Qual o valor desse alfa? Posso calcular aqui, ó. TAC é igual a 4 sobre alfa. Se o meu TAC desejado agora não é mais 1,14 e sim 0,38, então o alfa não pode ser mais 3,5. Ele terá que ser alterado. Então, se o TAC desejado é igual a 0,38, portanto, alfa tem que ser igual a, se você fizer uma conta, eu fiz essa conta obviamente, o alfa tem que ser igual a 10,53. 10,5, tá bom? Vou arredondar. Este vai ser o meu alfa desejado. Olha que interessante. Para eu garantir este TAC aqui, o alfa desejado tem que ser 10,5. Olha o lugar das raízes do sistema sem compensação.
10,5 nem pertence ao lugar das raízes. Olha aqui, olha, não pertence. O lugar das raízes começa em menos 7 e o outro ramo começa na origem. Menos 10,5 está à esquerda de menos 7. Então, do jeito que o sistema está, nunca eu vou conseguir garantir 0,38 de TAC. Portanto, devo compensar o sistema. Tempo de acomodação está situado na parte transitória. O lead melhora o transitório. Portanto, vou projetar para esse sistema um compensador lead. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um lead. Vou compensar o sistema. Compensar o sistema. Esse lead vai ter um ganho KC. Esse lead vai ter um zero que eu vou adotar. Dessa vez eu vou adotar o zero do compensador igual a menos 10, tá? Então vai ser KC vezes S mais 10 sobre S mais PC. Adotado ZC igual a menos 10. Agora o sistema tomou uma nova configuração. Antes era sem o lead, agora está com o lead. Portanto, pessoal, eu devo projetar o lead, que é calcular o PC e o KC. E o zero eu adotei. Do mesmo modo que eu fiz no exemplo anterior. Tento construir o lugar das raízes desse sistema compensado. Não vou conseguir, porque eu não tenho PC e nem KC. Mas eu tento. Nessa tentativa, eu acabo descobrindo o valor do PC e o valor do KC. Então, vou calcular. Primeiro passo, calculo a FTMA do sistema. Então, você sabe que nem preciso expor esta conta, ok? A FTMA do sistema é esta função vezes essa função, que dará KC vezes K sobre S vezes S mais PC vezes S mais 7. Bom, deixe-me colocar essa função aqui, tá? FTMA vai ser igual Kzinho vezes KC vezes S mais 10 sobre S vezes S mais 7 vezes S mais PC. Vou chamar Kzinho vezes KC de Kzão. Perfeito. Então agora eu tento construir o lugar das raízes. Monto aqui o meu plano complexo. Monto o meu plano complexo. Parte real. Parte imaginária. Alfa. E aqui ômega D. Perfeito. Muito bem. Agora, eu tenho, além de polos, zeros. Então, vou colocar aqui o polo na origem, o polo em menos 7, o zero igual a menos 10, que é o zero do lead, zero igual a menos 10, o polo do lead, PC. Alguém pode me perguntar, por que o PC fica à esquerda do zero? Lembra? No lead, o módulo do zero é menor que o módulo do polo.
Portanto, o PC sempre vai estar à esquerda de ZC. Muito bem. Então aqui nós temos o polo na origem, que vem do processo, vem da planta, polo em menos 7, que vem da planta, o ZC igual a menos 10, que vem do lead, e o PC, que eu quero calcular, que também vem do lead. Nós temos um dado, o sistema deve continuar operando com este overshoot de 15%. Então aquela reta de inclinação gama permanece a mesma. Então vou traçar esta reta aqui. Como nós já temos aqui a nós já colocamos os polos e zeros de malha aberta no plano complexo, para eu ganhar espaço vou apagar esta função de transferência e vou desenhar a taxa de a reta que representa a taxa de amortecimento do sistema. A taxa de amortecimento deve continuar a mesma. Estou querendo apenas reduzir o tempo de acomodação. Portanto, esta reta continua sendo a reta da taxa de amortecimento igual a 0,52 e este gama continua sendo 31,1 graus. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Pessoal, atenção total. Atenção total porque eu quero agora reduzir o TAC para 0,38. Então, o meu alfa desejado tem que ser 10,5. Lembra? O sistema agora deve produzir overshoot de 15%, que só é garantido com zeta igual a 0,52. Então, o sistema compensado deve operar com polo de malha fechada sobre esta reta. O que garante zeta de 0,52 e o que garante overshoot de 15%. Mas em qual ponto desta reta? No ponto em que o alfa seja igual a 10,5, que é o alfa que garante o TAC de 0,38. Muito bem, vamos dizer aí que 10,5 esteja exatamente aqui. Então, esta é a coordenada real do polo de malha fechada em que o sistema compensado deve operar. Então, esse aqui é o alfa desejado, que é igual a menos 10,5. Vamos chamar este ponto de P'. P' tem uma coordenada imaginária. A coordenada imaginária aqui, ó, ômega D. Dá para calcular esse ômega D? Perfeitamente. A tangente de 31,1 graus é igual a cateto oposto, que é 10,5, sobre cateto adjacente, que é ômega D. Vou calcular. Vou calcular agora. Vou calcular agora. Tá? Tangente de 31,1 graus é igual a cateto oposto, que é igual a 10,5 sobre ômega D. Se você fizer o cálculo, você vai encontrar um ômega D igual a 17,4 aproximadamente. Portanto, pessoal, o sistema compensado deve operar com polo de malha fechada em P', cujas coordenadas é 10,5 e 17,4. 17,4. Então, portanto, o sistema compensado deve operar com polo de malha fechada igual a menos 10,5 mais ou menos J 17,4. Por quê? Mais ou menos, porque toda vez que você tem um polo complexo, você tem o seu conjugado e o sistema deve possuir este alfa igual a 10,5 para garantir um TAC de 0,38. Como ele deve operar com zeta de 0,52, o ômega D
dá 17,4 devidamente calculado. Muito bem. Pessoal, mesmo raciocínio do exemplo anterior. Se o sistema compensado deve operar com polo de malha fechada em pelinha, todos os vetores de zeros e de polos deverão estar direcionados para o ponto pelinha. Vou direcionar. Então, o primeiro vetor é o vetor do polo na origem, direcionado para o ponto pelinha. Esse vetor tem um comprimento que eu chamo de A e tem uma inclinação que eu vou chamar de θ1. Perfeito. Tenho agora o vetor do polo em menos 7. Devo direcioná-lo para o ponto pelinha. Então, venho aqui, direciono esse vetor, que também tem um comprimento que eu chamo de B, e tem uma inclinação que eu vou chamar de θ2. Perfeito. Tenho este vetor do zero, direcionado para o ponto P. Vou direcionar para o ponto P. Direcionei para o ponto P, ele também tem um comprimento que eu chamo de C e uma inclinação que eu chamo de θ3. Por fim, este polo em PC, direcionado para o ponto P, para o ponto P'. Este também tem uma inclinação que eu vou chamar de D, um comprimento que eu vou chamar de D e uma inclinação que eu vou chamar de θ4. Pessoal, P' é a posição do polo em malha fechada do sistema compensado para garantir um TAC de 0,38. Portanto, P' deve pertencer ao lugar das raízes. Deve pertencer ao LR. Se P' pertence ao LR, no ponto P' é satisfeita a condição de fase. O que diz a condição de fase? Soma dos ângulos dos vetores de zeros menos soma dos ângulos de vetores de polos, igual a 180 graus. Vou até reescrever aqui, ó. Condição de fase. Soma dos tetas dos zeros menos soma dos tetas dos polos igual 180 graus. Aqui. Olhando o nosso caso, soma dos ângulos dos vetores de zero. Só tem um vetor de zero, θ3. θ3 menos a soma dos ângulos dos vetores de polos. Os demais tetas, θ1, θ2 e θ4. Então, menos θ1 menos θ2 menos θ4 igual a 180 graus. Devo encontrar cada um desses tetas, exceto o θ4, que tem relação com PC, cujo valor eu não conheço. Então vamos calcular os tetas? Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Vou manter a figura. Volto aqui para essa posição inicial da lousa. E vamos calcular os tetas. Olhando a figura, o que você conclui? Que θ1 é 90 graus mais 31,1. Então, θ1 é igual a 90 graus mais 31,1 graus, que é igual a 121,1 graus. Calculei o θ1. Calculei o meu θ1. Agora o θ2, pessoal. θ2. θ2 é interessante, porque agora é só trigonometria. Agora é matemática. θ2 é igual. Olhe bem o θ2. Você consegue enxergar aqui um triângulo retângulo. Ok? Triângulo retângulo. E você sabe muito bem que
θ2 nada mais é do que 180 graus, tá vendo aqui, ó? Se eu prolongar, ó. Aqui é θ2, vou prolongar, ó. Então, tudo isto é igual a 180 graus. 180 graus menos esse ângulo aqui me dá o θ2. Agora, quem é esse ângulo? Está vendo que aqui ele está dentro de um triângulo retângulo? Esse ângulo aqui é o arco cuja tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu posso escrever que θ2 é igual a 180 graus, que é exatamente todo esse ângulo aqui, menos esse ângulo, menos o arco cuja tangente é cateto oposto. Olha o triângulo retângulo aqui. Esse ângulo faz parte desse triângulo retângulo, cateto oposto, que é igual a 17,4 sobre cateto adjacente, que nada mais é do que 10,5 menos 7. Usa os valores em módulos, nós estamos usando trigonometria, distâncias. Então, valores em módulo, 10,5 menos 7. 10,5 menos 7. Isso vai dar igual, se você fizer o cálculo, você vai encontrar aproximadamente 101,4 graus. Eu estou fazendo alguns arredondamentos aqui. Agora, vamos calcular o θ3. θ3 está aqui, de forma análoga, né, pessoal? Olha só. Olha só, continua aqui, ó. 180 graus menos esse ângulo dá o θ3. Quem é esse ângulo? Esse ângulo está dentro desse triângulo retângulo. É o arco cuja tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então eu posso escrever que θ3 é igual a 180 graus menos o arco cuja tangente é cateto oposto, 17,4, sobre essa distância que é 10,5 menos 10. Se você fizer o cálculo, você vai encontrar um θ2 igual a aproximadamente a 91,7. 91,7 graus. Já tenho θ1, já tenho θ2, já tenho θ3. θ4 não precisa calcular, nem vai dar, né? Você não tem o PC. Então, eu já tenho o θ1, já tenho o θ2 e o θ3. Nós sabemos, pela condição de fase, que θ3, soma dos ângulos dos vetores de zeros, menos a soma dos ângulos dos vetores de polos, ou seja, menos θ1, menos θ2, menos θ4, deve ser igual a 180 graus. Você já tem θ3, já tem θ1, já tem o valor de θ2. Então você consegue calcular o θ4, que vai dar igual, se você fizer o cálculo, você vai encontrar um θ4 aproximadamente igual a menos 310,8 graus. Perfeito. Agora ficou fácil, porque veja, θ4 é ângulo desse triângulo retângulo, é um ângulo interno desse triângulo retângulo. Então a tangente de θ4 é cateto oposto, que é 17,4, sobre cateto adjacente, que é PC, menos o 10,5. Ok? Que é PC menos 10,5. Então eu posso escrever o seguinte, ó. Já que eu calculei o θ4, eu posso escrever o seguinte. Portanto, tangente de θ4 é igual a cateto oposto
17,4 sobre cateto adjacente, PC menos 10,5. PC menos 10,5. Se você fizer, isso é equivalente a dizer que a tangente de menos 310,8 graus é igual a 17,4 sobre PC menos 10,5. Se você fizer o cálculo correto, você vai encontrar o valor do PC. Portanto, se você fizer a conta, PC vai dar igual a 25,6, aproximadamente 25,6. Esse é o PC do compensador lead para garantir um TAC de 0,38. Agora eu vou deixar o final para você. Eu já tenho zero do compensador, que é menos 10, foi adotado. O polo do compensador, menos 25,6, calculado. Ah, por que deu mais 25,6? Porque eu calculei a partir da trigonometria. Mas o polo do compensador é sempre negativo. Então fica S menos menos PC, que dá S mais PC, S mais 25,6. Falta calcular o KC. Então o que nós temos aqui? Nós temos, portanto, GC de S é igual a KC, que eu ainda não tenho, vezes S mais 10 sobre S mais 25,6. E o KC? Qual é o valor do KC? Lembra que quem leva o sistema a operar em pelinha é aquele casão da função de transferência em malha aberta do sistema compensado. Então a gente sabe que nesse ponto aqui eu tenho um casão cujo valor eu não sei. Lembrando que esse casão nada mais é do que K vezes KC. Lembra? Está lá na FTMA do sistema compensado. Então você deve primeiro calcular o casão. Vou deixar para você fazer. Calcule o casão. Como é que você calcula o valor do K neste ponto pelinha? Pela condição de ganho. Condição de ganho diz que casão é igual ao produto dos comprimentos dos vetores de polos. Ou seja, A vezes B vezes D. A vezes B vezes D. Sobre o produto dos comprimentos dos vetores de zeros. Só tem um vetor de zero. Então, sobre C. Dá para calcular A, B, C e D? Com certeza. O A é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras, você obtém um A. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Você consegue calcular o B? Consegue. Veja que o B é a hipotenusa desse outro triângulo retângulo. E o C é a hipotenusa desse outro triângulo retângulo. E o D, hipotenusa desse outro triângulo retângulo. Calcule A, B, C e D por teorema de Pitágoras e depois calcule o casão. Casão é casinho vezes KC. Tendo o casinho, que é o K do processo, casão dividido pelo casinho, você obtém o KC. Fica para você calcular este KC. E assim termina o projeto do compensador lead.